Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex do canal Marca Página, junto com o Raul que está me ajudando. E hoje vamos conversar sobre 20 mil léguas submarinas, do Jules Verne. Acho que é assim que se fala. Seguinte, eu tava muito curioso para ler esse livro aqui, tanto que eu emprestei da minha irmã a versão Pocket, os dois são da editora Zahar, porque eu assisti há muito tempo atrás um filme chamado A Esfera. No filme, uma esfera dourada, talvez você lembre por esse tema. A esfera dourada é encontrada no fundo do oceano, e um grupo de pesquisadores, doutores, geólogos, biólogos, zoólogos, são enviados até uma excursão submarina para investigar o que era aquela esfera. Por que eu tô falando isso? Porque o personagem do Samuel L. Jackson, que está no filme, ele estava lendo 20 mil léguas submarinas, e ele não conseguia passar de um determinado capítulo, porque ele estava com medo de um monstro marinho muito grande que estava perpassando a história. Enfim, é isso. Aí no filme em si, vale muito a pena assistir. No filme, algumas coisas sobrenaturais ou alienígenas começam a acontecer relacionadas a este livro aqui. Então é muito interessante. E isso despertou minha curiosidade para ler 20 mil léguas submarinas ainda mais. Essa versão aqui da editora Zahar tem duas, obviamente, como eu já mostrei. A maior, as duas são todas ilustradas, mas aqui tem vários comentários e uma apresentação do Rodrigo Lacerda. Uma apresentação bem interessante que eu já vou dizer logo de cara. Não leia ela antes de ler o livro inteiro. Primeiro leia as duas partes da história, depois vai ler aquilo, senão você toma um spoiler, filho. Enfim, eu não gostei de ter lido antes. Eu li e passei o livro inteiro pensando naquilo. O que é a história de 20 mil léguas submarinas? Sem entrar em spoilers. Os 5 primeiros capítulos, mais ou menos, o professor Aronnax, ele é especialista em vida marinha, e ele começa a nos contar que na França do século XIX, ele foi escrito em 1869 e foi publicado entre 69 e 70. Nessa época, surge um monstro marinho que ninguém consegue identificar. Esse monstro tem proporções colossais e começa a despertar muita curiosidade das pessoas e dos países. Então alguns países se mobilizam e enviam uma navegação para caçar e matar esse monstro. O professor Aronnax, que estava nos Estados Unidos na época, foi convidado para participar dessa navegação, junto com o seu criado chamado Conselho, que vem de conselho do francês e tem relação com uma das obras que o Verne gostava muito. Nessa mesma navegação entra um baleeiro que seria responsável por matar o tal monstro, que era... Esse baleeiro chama Ned Land e é um canadense. Então a excursão tinha representantes de vários países, mas a história em si passa com esses três personagens. O narrador, que é o professor Aronnax, o Conselho, que é espanhol, Flamengo, que é o criado do professor, e o Ned Land, que é um baleeiro canadense. Eles vão pro alto mar atrás desse monstro, eis que o monstro os ataca e os três caem na água. Coisinha devagar, menino, se eu cair eu quebro minha clavícula. Meu óculos, ninguém sai. Gente, Juliana tá desmaiada. Depois de algumas horas ali, quase morrendo... Gente, Samu! Eles são resgatados por um submarino, o Nautilus. Não é spoiler, porque isso acontece logo no começo da história, tá? Na verdade, a história em si não tem muito spoiler, porque ela é praticamente... Não tem muita história, assim. Ela é uma viagem de 20 mil léguas submarinas. O capitão desse submarino chama Nemo. E em latim, Nemo significa ninguém. Porque ele não tem pátria e ele não conta a história dele em momento nenhum. Aí é que tá a questão do spoiler da apresentação. Na apresentação se fala muito desse capitão Nemo. Então tenta não ler a apresentação. Tenta pular para a história primeiro, ler, participa desse mistério que envolve o capitão, para depois ir lá e descobrir a nacionalidade dele, o que motiva... Falei uma coisinha aqui que eu não devia, então vou dar um corte brusco mesmo, tá? Primeiro lê o livro, depois a apresentação, senão você vai tomar alguns spoilers. Quase que eu dei um aqui, Raul me corrigiu. Aí, qual que é o sensacional desse livro? Ele foi publicado, como eu disse, entre 1869 e 1870. E ele foi publicado de 2 em 2 capítulos em uma revista chamada Magazin d'Éducation et de Récréation.
Eu Se eu tenho privilégios? gastei meu francês, Olha, né? Ai, gastei meu francês. Que é a Revista de Educação e Recreação. Era uma revista feita pelo editor que ficou conhecido como editor do Jules Verne, sobre divulgação científica. Então, nessa revista, eles colocavam as últimas descobertas da ciência destinado a jovens. E como o Jules Verne estava se destacando na literatura, como o editor gostou muito do Jules Verne, ele resolveu fazer uma parte da revista para romances que relacionavam ciência e literatura. Então é muito legal que essa revista trazia a cada edição 2 capítulos do livro. Aí eu tentei ir lendo de 2 em 2 capítulos para pegar essa atmosfera de o suspense que o Verne dava para continuar no próxima edição da revista, por aí vai. O interessante pensar é que estamos falando do século XIX, quase segunda metade da segunda metade do século XIX, 1870. Não tinha internet, você não sabe história, não tinha internet daquela época. Não tinha internet, não existia mundo. Não existia a verdade, né? Exato. A verdade tá na internet, não em lugar nenhum. Enfim, aí a gente fica pensando como é que as pessoas, os jovens franceses, faziam para se informar sobre as descobertas da ciência daquela época. Aí fica o questionamento, como é que você faz para saber o que tá acontecendo na ciência hoje em dia? Como que você faz, amor? Eu procuro os jornais que eu respeito, né? Então, tipo, Carta Capital. Não, ciência. Então, não, assim, quando eu quero buscar informação, eu vou buscar os jornais e revistas que eu respeito. Tipo, a Carta Capital, por exemplo, é uma fonte de informação que eu confio. Mas ciência, de fato... Quais revistas de ciência você conhece? De divulgação científica? Pã! Nenhuma, né? A gente não tem o costume de ir atrás de ciência. Mas existe a Super Interessante. Ah, tá, mas eu não sabia que... Tá. A Galileu, a revista FAPESP, e são as únicas 3 que eu consigo lembrar para citar aqui. A Super Interessante, num passado muito longínquo, era muito, muito boa em divulgação científica. Várias descobertas relacionadas à genética e outras coisas, era ela quem nos informava. Eu cresci lendo Super Interessante, foi a revista que me motivou a estudar jornalismo. Eu gostava tanto do jeito que as coisas eram contadas na revista que eu quis fazer jornalismo. Essa época era mais popular. Era mais popular e era mais barata. A minha mãe assinava Super Interessante pra mim e pra minha irmã e era muito baratinho, não era caro como é Eu hoje. lembro quando eu era mais jovem, assim, mais pessoas tinham Super Interessante. Então. Eu mesmo só vou na banca e olho pra Super Interessante quando é a capa de videogame, que eles têm aquela edição pra videogame. Se eu não me engano, a Vanessa também tinha uma coleção muito grande de Super Interessante. Em casa ainda tem umas bem antigas lá em Limeira. E hoje em dia também tem a Galileu, que é muito bem conceituada, e a revista FAPESP é, para mim, a melhor de divulgação científica no Brasil. A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela concede bolsas para pesquisadores de mestrado, doutorado e até graduação para desenvolver pesquisas de mestrado e doutorado. Para desenvolver a dissertação, tese e até pesquisas que excedem essa formação de mestrado e doutorado. E a revista ela faz justamente a divulgação dessas bolsas e dos resultados que a FAPESP consegue produzir por meio dos pesquisadores que ela financia. Se você não conhece, eu vou colocar o link da revista aqui embaixo. Vale muito a pena, principalmente se você é professor de biologia, de geografia, de história. Ela cobre a maioria das ciências em si, humanas, exatas e biológicas. E ela sempre traz, tal pesquisador da USP conseguiu fazer tal coisa, tal pesquisador de ciências sociais da Unicamp conseguiu defender tal ideia. É muito, muito interessante. A linguagem é um pouco mais acessível, embora não seja super, super acessível. A revista ela é destinada a um público leigo, mas é uma leitura um pouquinho mais densa, mas vale super a pena. Se você está pesquisando alguma coisa, se você é jornalista e quer pauta sobre ciências, é FAPESP. Além das revistas, também a gente tinha há um tempo muito longínquo, alguns programas de TV sobre divulgação científica. Qual que você lembra? Programa de TV? É. Nossa, não, eu consigo pensar, tipo... O Mundo de Bikman. Ah, tá. Então, era isso que eu ia dizer. Se você tá me perguntando alguma coisa relacionada à ciência na TV, eu só consigo lembrar da TV Cultura. Então, Programas da Cultura. na Cultura tinha o Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum tinha alguns experimentos, algumas coisas assim. Da Band. O Bikman passava na Band ou no SBT, não é? É, um dos dois. Enfim, tinha o Bikman, tinha o Rá-Tim-Bum, e atualmente o único que chegou perto assim, de uma divulgação científica, de estimular a questão da ciência para as crianças, foi Phineas e Ferb.
da Disney, que é maravilhoso. Tem toda a questão de física, matemática, né? Então a questão é que a gente não tem a cultura de olhar para a ciência. Tanto que os investimentos dentro da ciência no Brasil são pífios comparados aos Estados Unidos e aos países da Europa. A gente não tem pesquisa e desenvolvimento. Na verdade tem, mas é muito pouco. E aí, no momento atual, como sempre precisamos fazer paralelos, as pessoas querem fechar a USP, fechar a Unicamp, fechar a Unesp, porque é pública, porque é comunista, sendo que não sabe bulhufas do que é ser comunista e não sabe bulhufas dos centros de direita que tem dentro dessas faculdades. Além da ciência no Brasil ser extremamente renegada a 24º plano, ela também sofre alguns ataques de gente muito ignorante que não sabe o que está falando e a importância que isso tem para o nosso desenvolvimento. A gente só está nesse estado pífio que a gente está hoje e a gente só elegeu um presidente ridículo como a gente elegeu... A gente não, né? As pessoas elegeram... milhões de brasileiros. E que não é a maioria elegeu hoje por conta de uma educação cagada e por conta de falta de investimento e de importância que a ciência tem. Vamos voltar ao livro. Já falei algumas coisinhas básicas. A história, então, acontece até onde eu parei, foi que o capitão recolhe eles perto do Japão e ali eles começam essa viagem de 20 mil léguas submarinas. O que é muito interessante aqui é que ele passa por todos os 3 grandes oceanos e por alguns mares, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, por aí vai. E o Júlio Verne foi colocando quais eram os peixes típicos de cada região, qual era a fauna daquela região, a flora daquela região. E também tem muita questão de história. Determinado país descobriu aquela região em tal século, em tal não sei o que, foi seguido por isso, por aquilo, por aquilo. No geral, a obra se torna um pouco densa, porque tem muito nome científico, mas assim, tem longitude e latitude pra tudo, e aí me fez lembrar de uma professora do primeiro colegial, chamada Catarina. Lembra que eu te contei que ela fez a gente memorizar direita, leste? Foi o primeiro colegial que eu tive aula de longitude e latitude. Por que eu tô falando isso? Porque esse livro aqui, para professores de História, Geografia e Biologia, deve ser uma fonte riquíssima de atividades e projetos pedagógicos. Porque ele tem vários capítulos, e em todos os capítulos tem as peculiaridades de cada região. Eu não sei, quando eu começo a ler livro assim, eu fico imaginando, agora que eu tô trabalhando numa empresa de educação, né, ainda mais ainda, eu fico imaginando, talvez dividir um capítulo por aluno e pedir para eles pesquisarem qual que era o peixe, qual que é a peculiaridade de cada oceano, para entender mais. Se eu tivesse uma aula com apoio disso aqui, eu acho que seria sensacional. Portanto, além de ser uma boa fonte para a gente ver como que a literatura consegue promover a divulgação científica, também é uma boa fonte de projetos pedagógicos. Se você é professor, vale muito a pena ler. Se você é da área de biologia, você vai gostar mais. Mas se você é de outras áreas, tem um pouco de paciência. Como eu disse, tem muita informação. Muita informação. É muito nome de peixe, muito nome de planta, muito nome de território. Tem algumas questões religiosas aqui também, principalmente quando eles chegam no Mar Vermelho. Tô me repetindo um pouquinho, mas assim, a leitura é em si agradável, porque você fica curioso para saber o que vai acontecer. Quando eles são resgatados pelo capitão do submarino, eles se tornam prisioneiros desse capitão. Ele não quer libertar os 3, o Aronnax, o professor Aronnax, o conselho Ned Land, porque senão eles vão sair dali e vão falar que existe um submarino que não era monstro nenhum, é um submarino, e as pessoas vão querer caçar o submarino. Isso não é spoiler, porque tá no primeiro capítulo, tá nos primeiros capítulos também. Mas assim, o interessante da história é ver toda essa questão entre o que um professor de biologia pensaria entre a liberdade dele, o que ele ponderaria, a liberdade ou a possibilidade de estudar todos os oceanos e a vida marinha do mundo inteiro. É o que se passa em segundo plano aqui. E é muito bacana essa parte. Apesar de ser uma leitura um pouco longa, é meio chatinha também, sabe? Você fica lendo um monte de nome de peixe, um monte de nome dessas coisas, é meio chato. Mas na hora que você chega no final, você vê o geral, a história que eles passaram, o percurso que eles fizeram, é bacana, assim. E óbvio, né? A gente tem que considerar que era a década de 1860, 1870. As coisas não eram escritas para cinema, como, por exemplo, Caixa de Pássaros é. Isso aqui é quase um roteiro de cinema, sabe? Eu não comentei isso no vídeo do Caixa de Pássaros, mas, por exemplo, Código da Vinci. Você tá lendo um filme. Mas Dan Brown, ele é um escritor que ele é fruto disso. Mas muitos escritores são assim hoje em dia.
John Green também, tem muito disso. Então, e aqui não tinha essa preocupação. A preocupação era em divulgar a ciência para jovens, que é uma coisa muito genuína, assim, sabe? Então você vê o propósito que o livro se coloca, o propósito que o autor se coloca é cumprido, eu acho que 100%. Não que esses, até mais. Que esses autores que fazem livros pensados no cinema não sejam genuínos, mas é que é diferente e é mais distante, né? Sim. Tem uns que são porre de ler, né? Mas tem outros que são mais interessantes. Mas tem toda uma questão, assim, né? Uma discussão sobre o cinema fuder com a literatura, sendo claro. Tem. Sabe? Uma linguagem comercial e pouco artística. Eu acho que o problema é quando o comercial, né, o valor que aquilo vai gerar, interfere na qualidade daquela obra de arte. E isso só qualquer obra de arte sofre, né? Eu digo isso porque videogame, minha vida é em volta de videogame. Eu sei o quanto a indústria de videogame foi prejudicada por isso, né? E dá pra ver quando o dinheiro manda no negócio, né? Nossa, fica evidente demais. Vide Horizon Zero Dawn. A gente sabia que o intuito lá, lógico, porque é uma empresa que faz, era o dinheiro. A qualidade, é inegável, a qualidade da arte daquilo ali. Então, mas assim, né, todos têm suas peculiaridades. E se você lê pensando nessa questão da divulgação científica, da época em que ele foi escrito, é uma obra clássica e sensacional. Não à toa que ela faz parte dos clássicos Ahá. Bom, gente, é isso. Indico 20 mil léguas submarinas? Indico com ressalvas. Se você tem paciência para ficar lendo um monte de nome de peixe, vale a pena a leitura. Se você quer ler pensando como que foi a recepção dessa obra na década de 1870, vale a leitura. Você quer conhecer Jules Verne? Vale muito a leitura, que é muito bacana a forma como ele mistura ciência e literatura. É uma coisa muito, muito interessante. Coisa que a gente perdeu ao longo do tempo, enquanto que, né, quanta coisa a gente não tá descobrindo hoje em dia, não é mesmo? Indico a leitura, é muito bacana e até a próxima. Tchau!